Olá pessoal, olha, como eu combinei com vocês, eu vou passar livros, eu tinha separado para a gente poder conversar, não deu para fazer, inclusive eu fiz um outro vídeo para poder deixar aberto sobre esses livros aqui, são muitos livros, e eu não vou querer aqui onerar muito tempo de vocês e fazendo assim um vídeo extremamente complexo, não vou nem editar se possível, eu vou terminar e vou mandar para vocês, tá? Então eu queria passar esses livros aqui para vocês, porque todos eles têm um motivo que eu acho interessante. Esse aqui é o tal do Canvas, né? O Business Model Canvas, que aqui em português de Portugal é criar modelos de negócio, tá? É lá do Osterwalder, ou Osterwalder, como você quiser falar, não sei pronunciar esse nome, Osterwalder deve ser pronunciado, dessa maneira. Então, por que ele é interessante? Porque, apesar de não ser metodologia de planejamento estratégico, ou business plan, ou mesmo business plan, que é o foco dele, que eu mais gosto, ele é simples, ele é fácil de você entender, ele é útil para se aplicar em pequenas empresas, porque ele tem menos... Ele permite, tá? Esse é um grande gap dele, você pode fazer ele mais superficial ou menos, mas como você pode fazer ele mais superficial, e muitos de vocês trabalham com micro e pequenas empresas, empreendedores individuais, vale a pena adicionalmente aos passos que eu vou te mostrar, planejamento estratégico, passo não, mas os livros que eu vou te indicar, vale a pena você ter uma coisa mais simples de se colocar em prática e jogar, feito de maneira co-construída com os seus clientes, isso pode ajudar muito no seu trabalho. Aí pronto, aí a opção é isso, que são as metodologias que eu prefiro usar e das quais eu derivei o PEND, que é a metodologia que eu vendo para meus clientes de planejamento estratégico de marketing na era digital. Você tem lá esse aqui, já falei de diversos dos livros que eu vou apresentar em outras ocasiões, Planos de Marketing do McDonald's, pai do planejamento estratégico de marketing moderno, e aqui é um gigante, cheio de teoria, etc, etc, eu gosto bastante, embora chato comparado a outros que eu já li, mas muito importantes, então você deveria, eu tive que colocar nessa seleção aqui, tá, dos 10. Esse aqui todo arrebentado, eu mostro toda hora também, ela todo com página caindo. Strategic Marketing Planning, já tem uma edição mais nova do Gilligan e do Wilson. Tá? Esse aqui foi quando eu me apaixonei e aprendi planejamento estratégico de marketing. E mesmo planejamento estratégico ou estratégia que eu uso também nos meus clientes. Aí tem mais do que esse aqui. Esse aqui é bem o plano de marketing mesmo. Então eu prefiro esse planejamento estratégico que vai também te dar ferramentas para trabalhar com estratégia, ainda que não de marketing. Tá? Como as 5 forças, por exemplo, matriz BCG, a análise de gap. Isso aqui não é necessariamente de marketing, embora aqui aplicado nesse contexto. Depois, você tem aqui da coleção de Harvard Business Review, essa em português de Portugal, tem em português do Brasil. São vários livros nessa coleção, eu tenho um monte ali, tá? Esse aqui é um pouco mais grossinho do que o normal, porque é o essencial. Então são os artigos da Harvard Business Review, separados, filtrados e obviamente traduzidos. Tá? Tem um que eu já passei para vocês, um aqui, que é o que é a estratégia do Porter. Já está lá no seu material do curso. Então esse aqui é o essencial sobre gestão corporativa, organizacional. Então, claro, independente da área que você for trabalhar, vai ser também essencial para você, ao menos que você comece com ele, depois você pode se aprofundar numa eventual área de gestão que você preferir, ou que você for trabalhar mais, como marketing, por exemplo, ou como gestão de operações, logística, também temos aí um colega dessa área, tá bem? Então pronto. Depois, acho que eu mencionei para vocês Fundamentos do Comportamento Organizacional do Robbins, e esse aqui é importante por quê? Porque ele ensina como é que as pessoas agem como indivíduos e em grupo dentro de uma organização. Então você vai aprender sobre pessoas como pessoas, pessoas em grupo, é um outro tipo de tratamento totalmente diferente, outro mindset, etc, etc. E com isso você vai entender um pouco do funcionamento das organizações. Além disso, é o tipo de livro que eu gosto, que ele traz a história, como é que surgiu algumas coisas, e eu adoro isso. Né? Quando você for ver, por exemplo, quando começou a sair de um pensamento taylorista ou faioísta, né? Década ali de 1910, 1920, 1930, mais 1910, 1920, que o homem era muito instrumento e começou a se entender que havia coisas que não era só estímulo por dinheiro, eu te pago mais, você produz mais. Foram reparar que a maneira como chegam à conclusão os engenheiros, né, que trabalhavam lá com os estudos dos tempos e movimentos, na teoria científica da administração, a maneira como eles perceberam que havia coisas que não era tratar o homem como máquina é fantástico, são histórias que eu gosto muito. Então você pode achar interessante, e os clientes adoram também essas histórias, você conta lá para os caras, eles adoram. Depois, esse livro, ele é uma das ressalvas, porque
ele é um livro que eu gosto muito sobre comunicação, tá? Comunicação de marketing, todas as ferramentas de comunicação, publicidade, RP, trabalhar com agência, outros fornecedores, pesquisa, fazer briefing, etc, etc. Então eu estudei por esse livro aqui na minha pós-graduação no Reino Unido. Mas no Brasil tem muitos livros bons de comunicação de marketing. Você vai ver como comunicação de marketing, alguns vão ser só comunicação, alguns vão falar de comunicação integrada, outros vão falar de comunicação empresarial, vai depender, mas normalmente vai ser temas ligados a isso. Comunicação empresarial tende a fugir um pouco já, tá? Mas os demais você pode comprar, então não precisa comprar esse não. E se for comprar esse, o Phil, esse autor aqui, ele é muito bom, ele tem vários livros interessantes nessa área. Então você compra uma edição mais nova. Mas compra no Brasil, acho que é mais barato, tá? E talvez mais próximo da nossa realidade, né? Alguns exemplos e cases, etc. Depois um outro, né? Também todo mundo que trabalha comigo tem que ler esse livro, Não Me Faça Pensar, desde que ele existe, 2009, nessa edição aqui é 2014, eu acho que tem uma de 2016, e é muito interessante porque esse livro ele ajuda a gente a entender como é que as pessoas, vamos dizer, interagem com a internet, o que a internet significa para elas, né? E algumas noções muito básicas, como a máxima de não me faça pensar, o que quer dizer, segundo Krug, esse autor, que é um cara que veio de usabilidade lá atrás, quer dizer basicamente que a gente não tem que dar chance para o cliente, para o usuário, ele pensar no que ele tem que fazer, né? O que eu faço, onde é que eu clico, aí você perde esse camarada. Então, como isso é uma certa mecânica da internet como um todo, vale a pena você ler para poder compreender particularmente, mas não só para quem é fora da área de marketing e ou fora da área de digital. Esse aqui eu só tenho o reposicionamento do Jack Trout aqui em Portugal. Eu não tenho posicionamento, eu deixei lá no Brasil, eu trazia de pouco em pouco os livros de lá, alguns eu fui deixando, inclusive eu tenho uma edição, a primeira edição brasileira, que eu herdei do meu pai, obviamente, do marketing básico, do McCarthy, onde ele propõe lá os 4 P's, eu tenho essa edição lá, toda velhinha também. Mas enfim, eu não consegui trazer, então aqui eu tenho o reposicionamento. Eu acho que você tem que ler primeiro o posicionamento do Jack Trout e depois o reposicionamento, mesmo que você queira se reposicionar, tá? É muito importante. É um livro muito bom porque é só... Perdão, é só desse tema, só. Mas, para entender posicionamento, ou no primeiro momento, ou dentro de um contexto, aí é dentro de marketing geral, não específico, tá? E aí pronto, aí vamos entrar nos 2 livros finais aqui, tá? Também servem, exceto um desses livros aqui, todos vão servir para todos os consultores, só que um, mesmo não sendo para todos os consultores, mesmo assim eu gosto tanto que eu resolvi trazer para você, tá? E não é o de marketing de serviço, que é o próximo que eu vou mostrar. O outro, você também deve conhecer, que eu já coloquei no Instagram uma vez, mas enfim, esse é para todos os consultores, tá? Qualquer área. Você gerencia consultoria, presta consultoria, o seu cliente consome consultoria, você gerencia, eu já falei, você precifica, você comunica a sua consultoria, aí tá tudo aqui. Serviço. Gestão de serviço, dentro de marketing, tá? É a área que trata disso. E aqui você vai entender tudo isso que eu falei agora e mais essas particularidades, segmentação, posicionamento, público-alvo, os conceitos básicos de marketing na ótica dos serviços, tá? Então por isso que eu não trouxe, por exemplo, a Cal Kotler, que apesar de ser muito bom, tem os problemas todos da escola americana, né? Eu já vou falar aqui no segundo já desses problemas. Então esse aqui aí realmente de todos, não tem que comprar esse, mesmo mais do que o outro, porque esse outro é um pouco fora do tema. Então esse aqui é sempre o primeiro a ser lido e a você consumir, entender muito bem, etc. Começa o capítulo 1 ao 5, depois você vai capítulo por capítulo de acordo com o seu interesse. E aí pronto, aí tá aqui esse aqui, né? Marketing Theory. Esse aqui provavelmente, por um lado dá vontade de não recomendar, porque ele é só em inglês, ele não é um livro barato, ele é só em inglês, embora tenha lá naqueles seus livros para download que eu mandei, um monte de livro na íntegra tem lá, em PDF, tá? Eu comprei o livro papel, só em inglês, mesmo usado, que é o meu caso, eu adoro comprar livro de biblioteca, ver com essas marquinhas aqui, que aí já vem com toda uma história, assim, eu acho interessante ficar imaginando o que aconteceu e tal. Então esse livro aqui, ele é mais pessoal de marketing, obviamente, e é um livro avançado de marketing, tá? Avançado. Um livro básico, por exemplo, é o Kotler. Um livro básico, por exemplo, esse aqui de posicionamento lá do Jack Trout. Esse aqui é um livro avançado. É um livro avançado porque ele traz visões críticas, visões históricas. Ele não tem a preocupação como o Kotler tem e outros tantos, né, de prescrever uma ação. Né? Segmentação, 1, 2, 3. Mas falando de marketing, né, tem essas etapas aqui. Isso é útil, obviamente. Didaticamente é fantástico. Né? Entretanto, as discussões eu acho muito interessantes e enriquecem bastante. Tá? Então, abordagem, por exemplo, que esse livro aqui, ele mesmo fala que é avançado, tá? Esse livro que você tem que realmente ter que gostar do tema,
essa perspectiva histórica e crítica ou gostar muito de marketing, tá? Eu gosto dos dois e estudo esse troço aqui, né? Estudo particularmente história de marketing numa visão crítica. Então, para você ter uma ideia, eu até peguei, por acaso está aqui, olha, eu até peguei, que por acaso eu imprimi, que há muito tempo eu não lia, né? O artigo lá da teoria da motivação humana, que foi quando o Maslow, em 43, propôs lá a pirâmide da hierarquia das necessidades, né? Tem gente que acha que isso aqui é um artigo solto, né? Mas não, ele escreveu... mentira, desculpa, é um artigo solto. Tem gente que acha que é um livro. Ele escreveu um artigo e você consegue baixar. Depois eu posso passar para vocês também. Então, por acaso, até peguei de novo. E aí, por que eu ia dizer isso? Porque a maneira como ele começa a mostrar para a gente, né, como é que marketing chegou onde chegou e a importância que tem, ele por acaso, a despeito das críticas que há em relação à teoria das necessidades humanas, das motivações humanas de Maslow e da pirâmide especificamente, ele começa trazendo isso. Então, assim, é para quem realmente gosta, né, de conhecer essa história, como é que vem ficar imaginando, como é que era antigamente, né? Então tem essa parte histórica e tem a parte crítica. Né? Então, por exemplo, toda hora lembrando que várias coisas que a gente aprende no Kotler, por exemplo, isso é importante a gente saber, obviamente, e no marketing mais disseminado por conta da escola americana e da força que teve nos Estados Unidos, são coisas que simplesmente ou não se atualizaram, tá? Desde há muito tempo, e algumas coisas têm que ser atualizadas, ou então simplesmente elas foram pensadas para contexto de produto, para bem industrial, para bem de consumo bem industrial, que não cabe em algumas coisas, como por exemplo serviço e por exemplo consultoria. Então por isso que também tem uma visão crítica importante. E além disso, cada capítulo é escrito por monstros da área e extremamente bem referenciado. Né? Então você pode procurar até depois outras referências. É realmente apaixonante conhecer o marketing por essa visão. Eu tenho outros desses, se você gostar, com esse tipo de abordagem. Bem, pessoal, então é isso. Vou passar para vocês esse vídeo, tá? Eu vou também passar aqui o artigo do Maslow, para vocês poderem ler, quem tiver curiosidade. Eu só tenho em inglês, deve ter em português também, o original de 43, como eu falei, me desculpe, esse capítulo aqui dele, eu vou passar para vocês, e pronto, enjoy, né, se deliciem, tá, e se estimulem aí, espero a ler e estudar. Qualquer dúvida, estamos aí, tá bem? Obrigado, até já.